Vamos lá, pessoal, começando a nossa aula sobre polígonos, né? O que é um polígono? Polígono é uma figura formada por segmentos de reta. Você lembra que é um segmento de reta, né? É isso daqui, ó, que ele vai de um ponto a outro. Então aqui vocês estão vendo que eu tenho vários segmentos de reta? Tem vários, ó. Ele vai até o N. Então eu coloquei aqui, ó, o primeiro segmento ele vai de A1 a A2. Então esse primeiro segmento ele forma um lado do meu polígono. Então vamos chamar ele de lado. A gente pode colocar que esse lado é o A1 até onde? Até o A2. Então é assim que você identifica o lado de um polígono. E aqui eu tenho N lados. Outra coisa que eu tenho é esse pontinho que vai de um a outro, né, que vai formar o meu lado. Esse ponto que dá início ao segmento de reta é chamado de vértice. Vértice. E eu tenho também o segmento que não é um lado, mas ele atravessa o meu polígono. Isso aqui é chamado de diagonal. Então, esses são os elementos. Eu também tenho aqui, ó, um ângulo interno. Então, esse ângulo interno é o que fica aqui dentro do meu polígono. Então, ele é o ângulo interno. E, consequentemente, ele vai formar aqui, ó, se eu dar continuidade nesse segmento e formar aqui uma semirreta, ele vai dar um ângulo aqui fora para mim. Esse ângulo aqui, ó, ele é chamado de ângulo externo. Então, esses são os elementos básicos de um polígono. Só uma observação agora para a gente fechar essa parte dos elementos, que é assim. Se eu tiver vários segmentos, ela forma uma linha poligonal. Quando eu fecho essa linha poligonal, ela é chamada de polígono. E eu tenho o polígono que a gente costuma trabalhar, ele é um polígono assim, ele é chamado de polígono convexo, né? Que ele não tem, digamos, essa concavidade aqui, ó. Como que você identifica uma concavidade? Como se fosse um pedaço faltando aqui, né? Se você atravessar uma linha, um segmento aqui no seu polígono, ele acaba saindo fora. Então isso é uma concavidade, só que a gente trabalha muito pouco com isso. A gente trabalha mais com esse tipo de polígono, que é chamado de polígono convexo. Então quando disser polígono, é o convexo que a gente vai estar trabalhando, ok? Então dando continuidade, como que eu nomeio esses polígonos? Para nomear, a gente começa com o 3, né? Então não existe polígono com dois lados. Eu sempre vou precisar de no mínimo 3 para fechar, que ele vai formar o triângulo. Então, o menor número de lados que eu tenho para um polígono são 3 lados. Então, triângulo, eu tenho 3 lados. Vamos colocar aqui, ó. 3 lados é um triângulo. Quadrilátero tem 4 lados. Pentágono 5, hexágono 6, heptágono 7, octógono 8, eneágono 9 e decágono 10. Quando eu subo acima do 10, vai ser um decágono, do decágono, tridecágono, e assim vai. Então eu coloquei aqui o um decágono, que é o 11, e eu coloquei o penta. Lembra que penta era 5? Então penta, decágono é 15. E para fechar, lá no 20, é icoságono. Só uma observação, eu posso dizer que todos esses são polígonos igual a esse. Posso falar polígono de 7 lados, não sou obrigado a falar heptágono. É que até o 20 eles levam nomes particulares. Acima do 20 não tem nomes particulares, então a gente só diz polígono com 21, polígono com 22. Então é assim que você nomeia um polígono. Esses aqui são os elementos, né, básicos de um polígono. E a partir daqui a gente já começa a calcular a soma dos ângulos internos, começa a calcular números de diagonais. Só que isso a gente vai ver só na próxima aula. Espero que você tenha entendido e qualquer coisa deixe um comentário. Até o próximo vídeo.